pessoal, tudo bem? Aqui é a Lise do Create e hoje eu vou responder uma dúvida que muita gente tem. A utilização dos parênteses altera o resultado da consulta? A resposta é quase sempre sim. Antes de partir então para o nosso SQL de fato, vamos antes ver alguns conceitos bem importantes deste assunto. Alguns operadores, eles têm precedência sobre outros, ou seja, um operador de nível superior, ele é avaliado antes de um operador de nível inferior. As multiplicações e divisões, elas têm precedência sobre a adição e a subtração. E também o operador AND, ele tem precedência sobre o operador OR. E nós podemos alterar a precedência com o uso, então, dos parênteses. Ou seja, o uso dos parênteses não altera o resultado se, mesmo quando a gente utiliza, a precedência de execução for a mesma de quando eles não são utilizados. Vamos ver essas duas situações aqui para exemplificar melhor. Vejam só, eu tenho aqui a situação 1 e a situação 2. Se vocês olharem elas com atenção, vocês vão ver que são idênticas, só mudando a ordem dos parênteses. Aqui nós temos verdadeiro, or, falso, or, verdadeiro, and, falso. E aqui nós temos agrupando na situação 1 essas três primeiras proposições aqui com o parênteses, deixando o and de fora. E na situação 2 nós deslocamos o parênteses aqui para o and e deixando estes ors de fora. Vamos ver cada uma delas em separado. Aqui na situação 1, nós vamos primeiro então avaliar o parênteses, porque ele tem precedência. Nós temos verdadeiro, or, falso, or, verdadeiro. Não sei se vocês lembram, na tabela verdade do OR, sempre que uma proposição for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Aqui, então, o resultado deste nosso parênteses será verdadeiro. Aqui nós temos o verdadeiro. E agora sim, nós damos sequência a avaliar o resto. Nós vamos ter verdadeiro and falso. Na tabela verdade, and, sempre que tiver alguma proposição falso, o resultado será sempre falso. Então, o resultado da situação 1 é falso, porque verdadeiro e falso é falso. Vamos agora para a situação 2. Nós temos verdadeiro, or, falso, or, o parênteses. Vamos analisar o que primeiro? O parênteses. Verdadeiro and falso, como nós falamos antes, se tiver sempre um falso com o and, tudo é falso, então aqui retorna falso. A avaliação desse parênteses aqui retornou falso. E agora nós vamos avaliar o resto que não tem nenhum parênteses, é tudo OR. No operador OR, se uma proposição for verdadeira, o resultado já é verdadeiro. Então aqui temos como verdadeiro o resultado da situação 2. Parece meio confuso, eu sei, mas é só analisar com atenção que acho que vocês vão entender. Vejam só, então, a mesma proposição, ela é igual, só que com os parênteses em ordens diferentes, resultou resultados diferentes também. E é assim também no nosso banco de dados. Agora, vamos fazer esta mesma situação no nosso banco de dados. Para isso, eu vou utilizar uma tabela de pessoas. Vamos ver o que temos nela, pessoas aqui. Para facilitar a nossa compreensão, eu vou trazer apenas código, nome e sexo, que é os dados que eu vou utilizar no nosso exemplo. Então, Lise, Annelise e Eliana são do sexo feminino e nós temos o Jorge e o Paulo Antunes, que são do sexo masculino. E qual vai ser a situação que nós queremos trazer no primeiro exemplo? Nós vamos fazer duas situações exatamente iguais àquela da situação 1 e 2 que nós mostramos antes, mas no nosso banco de dados. A primeira situação que nós vamos fazer aqui no banco de dados é a seguinte. Eu gostaria, então, de selecionar apenas as pessoas que possuem um código igual a 2, ou a 7, ou a 11,
mas que sejam do sexo masculinos. Vamos montar então um SQL para isso? Pois então, eu quero trazer quem? Só quem é do código 2, 7 ou 11. Quem é que é do código 2, 7 e 11? 2 nós temos o Paulo, o 7 e o 11. Porém, tem que ser do sexo masculino. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos repetir aqui e vamos fazer um where aqui na linha de baixo. Where. Eu quero código igual a 2, or código igual a 7, or código igual a 11. Se eu só fizer assim, ele trouxe quem é 2, 7 ou 11, que é o Paulo, a Ana Elise e a Eliana. Mas eu quero que desses aqui, ele só traga quem é do sexo masculino. Então, eu vou ter que usar um parênteses aqui, porque eu quero todo mundo que seja do código 2, 7 ou 11, porém do sexo masculino. Então, eu vou ter um end aqui, sexo igual a M. Vejam só, essa situação aqui é a mesma que nós fizemos aqui na situação 1. 3 proposições dentro de um parênteses e um end com uma proposição fora. 3 proposições dentro do parênteses e o end fora. Que retornou aqui apenas o Paulo Antunes. Está correto? Está, porque ele é do código 2, que é um dos que a gente tinha aqui, e ele é do sexo masculino. E como que nós chegamos a esse resultado? Vou mostrar aqui para vocês que eu fiz uma simulação de como seria essa avaliação no banco de dados. Eu copiei o where para cá e nós temos aqui, então, dentro do parênteses código igual a 2 ou código igual a 7 ou código igual a 11 e fora do parênteses end sexo igual a M. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse 11. Vamos fazer a avaliação desse 11 aqui. Eu não vou fazer de todos, vou fazer apenas de um ou dois para a gente ver. 11. Cada proposição é avaliada. Código é igual a 2? Não, é falso, né? Falso. Segunda proposição. Código é igual a 7? Falso também, porque aqui o código é 11. Código é igual a 11? Opa, verdadeiro. Então, neste primeiro dentro do parênteses, nós temos falso, or verdadeiro. Nós temos end, a outra proposição, sexo é igual a M? Não, sexo é igual a F. Então, essa proposição é falsa. E nós vamos primeiro avaliar o que tem dentro do parênteses. Se qualquer um é verdadeiro, retorna verdadeiro. Então, aqui dentro desse parênteses sairia um verdadeiro. E faria verdadeiro and falso. Quando temos um falso num end, tudo sempre fica falso, retornou falso. Por isso que a linha da Eliana Monteiro não foi mostrada. Vamos pegar aqui o Jorge, que é do sexo masculino. Vamos aqui, o Jorge, é esse aqui. Jorge, código é igual a 2? Não, porque é 13. Código é igual a 7? Também não, porque é 13. Código é igual a 11? Não, porque 13 não é 11. Então, aqui nós temos um or onde tudo é falso, mas nós temos que sexo é masculino? Opa, sim, é verdadeiro. Mas o resultado aqui deste or aqui vai ser falso, vai ficar falso and verdadeiro, tem um falso no end, falso também. E agora vamos avaliar então o Paulo Antunes, que é aquele que foi retornado. O Paulo Antunes, código é igual a 2? Verdadeiro. Código é igual a 7? Falso. Código é igual a 11? Falso também. Resolvendo esse nosso parênteses aqui, já vai sair um verdadeiro, porque tem um V aqui e um OR. E aí ele vai fazer um AND aqui, e com a proposição do sexo é igual a M, é verdadeiro também. Então vai sair verdadeiro e verdadeiro, retorna o resultado true, ou seja, verdadeiro, é o único que ele vai nos mostrar. Aqui eu fiz para mostrar como que é feita essa avaliação para vocês entenderem. Então ele retornou apenas o
Paulo Antunes que nós temos aqui, certo? Agora vamos fazer a segunda situação, onde nós vamos trocar o parênteses. Essa segunda situação, o que eu quero saber? Eu gostaria de saber, então, nesta outra situação, de selecionar apenas as pessoas que possuam código igual a 2 ou a 7, ou então que tivessem um código igual a 11 e o sexo fosse masculino. Confuso, né? Vamos ver. Eu quero quem, então? Eu quero selecionar, então, quem? Quem tem código igual a 2 ou a 7? Pode ser código igual a 2 ou a 7, ou então que tenha o código 11 e seja do sexo masculino. Vamos ver como é que a gente faria isso por partes. Vamos repetir aqui, só tirar então os parênteses. Nós queremos quem, então? Código 2 ou código 7? Primeira coisa, né? Então é código igual a 2 ou código igual a 7. Trouxe tanto o Paulo quanto a Annelise, mas eu ainda tenho mais uma parte que eu gostaria de saber. Eu gostaria ainda de saber quem tem código, além desses que tenha 2 ou 7, seja do código 11 e do sexo masculino. Tem alguém que é do código 11 do sexo masculino? Se a gente olhar aqui, o código 11 é Eliana, mas ela é de sexo feminino, então acho que ela não vai ser retornada, mas como eu não sei, imagina que fosse uma tabela grande, eu teria que fazer um AND, um OR aqui, então ou 2 ou 7, ou que o código seja 11 e seja do sexo masculino. Trouxe então quem? O Paulo e a Annelise, porque o nosso código 11 ali era do sexo feminino e não masculino. Mas eu precisei colocar ali na cláusula, porque se fosse uma tabela muito grande, a gente não teria como ver isso olhando, né? Então vamos ver como chegamos a essa conclusão aqui com a figura que eu preparei para vocês. Código igual a 2, ou código igual a 7, ou código 11 e sexo masculino. Vejamos aqui, vamos pegar um falso e um verdadeiro, só para não demorar muito. Esse primeiro, Eliana. Código código é igual a 2? Não. Código é igual a 7? Não. Código é igual a 11? Sim. Sexo é masculino? Não. Então, vamos resolver o parênteses aqui vai nos retornar falso. E como nós só vamos ter preposições falso, retornou falso, não trouxe a Eliana, certo? Vamos pegar aqui, então, esse verdadeiro aqui que trouxe. Esse verdadeiro aqui é o Paulo. Código é igual a 2? Verdadeiro. Código é 7? Não, porque o código dele é 2. Agora, o código é 11? Também não. É do sexo masculino? Sim. Resolvendo aqui o parênteses, nós temos falso. Nos retorna falso, mas como nós temos na cláusula OR um verdadeiro, esta proposição é verdadeira. Então, vamos trazer essa que a gente fez agora e aquela que nós tínhamos antes. Observem, então, que como no nosso exemplo, as duas consultas são iguais, porém com os parênteses na ordem diferente. E trouxe um resultado totalmente diferente. Através deste exemplo simples que eu mostrei que sim, o resultado de um select pode ser afetado pela localização dos parênteses dentro da cláusula where. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.